Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, que é o Maná da Esperança, dentro do programa do Reavivados por Sua Palavra. Queridos amigos, no início de mais uma semana nós aqui estamos para começarmos essa semana estudando a Palavra de Deus. Então eu convido vocês a pegarem aí a espada do poder, a Palavra do Senhor, para juntos estudá-la no Salmo 84, que é o salmo de hoje, tá bom? Antes de nós começarmos a leitura da palavra de Deus, convido a todos vocês a uma breve oração. Querido bom Deus, mais uma semana se inicia, estamos, Senhor Deus, ainda dentro dos nossos lares. Pai querido, Pai de amor, até mesmo aqui dentro, Senhor Deus, precisamos, ó Pai, sentir a Tua presença conosco todos os dias, Senhor, para que o desespero, para que as aflições não venham a tomar conta da nossa vida e que quando nós sairmos novamente para os nossos afazeres, possamos sair, Senhor Deus, munidos do poder do Espírito Santo. Esteja conosco agora ao estudar a Tua Palavra, abençoe todos esses amigos queridos que estão nas suas casas estudando a Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Salmo 84, agora nós vamos passar aqui para os Salmos dos Filhos de Corá. Temos na Bíblia, no livro de Números, a história de Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Deus. Mas os filhos de Corá, eles permaneceram firmes com Deus. E ao permanecerem firmes com Deus, eles então são encarregados ali das coisas do tabernáculo. E é de um deles que nós vamos estudar hoje, no Salmo 84. Então, o Salmo 84 tem aqui 12 versos aproximadamente, e dentro desses 12 versos nós vamos estudar aqui e tirar lições, tá? O Salmo começa basicamente assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha que interessante agora, o verso 3. O pardal encontrou a casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado, feliz é os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Versículo 6. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, ouve-me, ó Deus, o Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Queridos, o salmo aqui desse salmista, que faz parte aqui de um dos filhos de Corá, queridos, é um salmo assim, bem que a gente vê bem claramente ali um anseio desse salmista. Ele está ansioso, ele está com o coração desejoso, ele está assim, parece que está um pouco até meio depressivo, querendo uma coisa que parece que não está ao seu alcance. Então, queridos amigos, esse salmo indica que foi escrito por um israelita que não poderia ou que não tinha condições de ir até Jerusalém. Não sabemos o porquê. Porque os israelitas tinham por costume, queridos amigos, irem às três principais festas que o povo de Israel comemorava. A primeira festa era a festa da Páscoa, a segunda festa era a festa ali dos tabernáculos,
A terceira festa também era a festa ali, queridos, do Pentecostes. Essas eram as 3 principais festas. E eles peregrinavam, pelo menos nessas 3 festas, da onde eles estavam até Jerusalém, para participar dessas festas. E este homem parece que ele não está conseguindo ir lá. Mas mesmo quando ele não está conseguindo ir lá, queridos, ele faz questão de o seu pensamento estar conectado às fases da peregrinação. A mente dele está fixada no caminho que leva até Jerusalém. Por isso, queridos amados, esse homem sabe que ele é um peregrino que precisa ir adorar a Deus. Ele precisa estar no templo do Senhor. Mas nesse momento, ele não tem condições de estar nesse templo. O povo de Israel, queridos, ficou 40 anos no deserto, caminhando ali, peregrinando rumo à terra prometida. Agora, queridos, o que nós vemos aqui nesse salmo é que mesmo após eles terem chegado à terra prometida, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 15, mesmo quando eles já estavam na terra prometida, eles ainda tinham costume de peregrinar, de ir até Jerusalém, pelo menos nessas 3 festas, queridos. Mas aqui nós vemos, volto a dizer para você, um peregrino que não tem condições, ele não pode ir até Jerusalém. E ele tem desejo, ele anseia, ele tem o coração dele voltado para o templo. O seu desejo é estar lá. A gente vê aqui que esse homem, ele sabe que é um peregrino. Agora, há uma diferença muito grande em ser um peregrino e ser uma pessoa que anda a ermo sem saber para onde vai. O peregrino sabe para onde ele vai. O peregrino sabe qual é o seu destino. E esse homem, ele sabe qual é o seu destino. Ele não é um peregrino errante. Ele não é um homem que não sabe para onde quer ir. Quando a gente não sabe aonde a gente quer ir, a gente não vai a lugar nenhum. Este homem, queridos, ele sabe que ele deveria estar no templo, mas ele não consegue. Então, dentro disso, a gente pode tirar aqui algumas lições. 3 lições, basicamente. Do verso 1 até o verso 4, fica bem claro aqui que ele tem um prazer, mas um prazer não no templo em si, mas um prazer nas coisas de Deus, no próprio Deus. Olha que interessante o versículo 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Queridos amados, o templo era a coisa mais linda. O templo de Jerusalém era algo fantástico, maravilhoso. Mas o templo, queridos, era o templo onde ele sabia que lá estava o Deus vivo. Queridos, aonde Deus está, aquele lugar é um lugar sagrado. Vemos isso claramente no livro de Êxodo, capítulo 3, ali no verso 5, quando Deus se encontra com Moisés, ali na sarça ardente. E quando Deus encontra com Moisés, Deus fala para Moisés: Moisés, tire as sandálias do pé, Moisés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Queridos, hoje, se você voltar lá no mesmo lugar onde Moisés esteve, naquele mesmo monte, queridos, hoje aquele lugar não é mais terra santa. Sabe por quê? Porque Deus não está lá. Vocês estão entendendo, queridos? Onde Deus está, este lugar é um lugar santo. Então entenda agora, queridos. Às vezes nós não prestamos muita atenção nos lugares onde a gente está adorando a Deus. Hoje, queridos, nós não estamos podendo ir aos nossos templos para adorar o Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa é certa, queridos amigos. Quando nós estávamos lá, talvez a gente não deu a devida importância para o Deus do templo, o Deus que está lá. Queridos, Deus não permanece dentro dos templos vazios. Deus não permanece em 4 paredes onde não tem pessoas, porque a Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Agora, queridos amigos, o que a Bíblia está dizendo é que quando nós saímos para peregrinar, para ir até a casa de Deus, porque Deus estipulou um ritual, um local sagrado para a gente cumprir ali os rituais sagrados da adoração, nós devemos ir à igreja e entender que aquele lugar é um lugar santo, um lugar sagrado, porque Deus está lá. E muitas das vezes a gente não dá o devido valor
que deve ser dado, queridos. Hoje talvez você esteja sentindo falta de voltar à igreja. Mas será que quando você voltar lá, você estará indo lá porque você está sentindo falta do Deus vivo? Ou apenas de pessoas? Queridos amigos, hoje Deus, ele habita dentro da sua casa. Hoje Deus está com você. E quando você sair daqui, voltar novamente para dentro dos templos, para dentro dos locais onde a gente vai congregar, entenda, queridos, você não vai para ver Deus lá. Você vai com Deus, porque Deus está na sua casa. Mas Ele só vai estar na sua casa hoje, se Ele fizer parte da sua vida, se Ele for o primeiro. Então entenda, queridos, o maior prazer do salmista está no Senhor. E dentro disso, queridos, ele então imagina, olha o que ele imagina. O verso 3, o pardal encontrou a casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Sabe o que ele está dizendo? Olha, estou imaginando aqui os pardais ali naquele local, fazendo os seus ninhos ali, as andorinhas indo de um lugar para o outro e pousando ali no templo. Ele começa a entender agora que aqueles detalhes todos, ele agora sente falta desses detalhes todos, mas ele consegue imaginar os passarinhos ali fazendo seu ninho na casa de Deus. Ele pensa assim, poderia ser eu estando ali também, mas ele não consegue estar lá, mas ele imagina. Então é como se a mente desse salmista estivesse peregrinando, mesmo em pensamento, até o templo sagrado. Queridos, hoje nós também podemos fazer o mesmo, porque lá no livro de Hebreus, queridos, capítulo 4, no livro de Hebreus, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, tem um verso muito interessante e que o autor da carta aos Hebreus diz aqui, queridos, olha só que interessante. Portanto, verso 16, 4:16, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Depois que Cristo morreu na cruz por nós, nós podemos nos aproximar de Deus, queridos, com a nossa oração, imaginar nossa trajetória rumo às mansões celestiais. É exatamente isso que sente o salmista. E dentro disso, ele vai falar agora de 3 bem-aventuranças. Ele fala assim no verso 4, bem-aventurado os que habitam em tua casa. Ele vai dizer bem claro, feliz é o homem que consegue peregrinar, feliz é o homem que consegue ir na tua casa. E quando ele consegue, ele vai porque ele encontra caminhos aplanados, porque o Senhor prepara o caminho para eles. Olha que interessante. Eles encontram um caminho aplanado para que você possa peregrinar até as mansões celestiais. Deus prepara o caminho para cada um de nós, igualmente, queridos. Então, queridos, às vezes nós esquecemos de valorizar as pequenas coisas. E quando nós estamos longe dessas pequenas coisas, a gente sente falta. Então por quê? Porque hoje a gente não sente mais vontade de ir lá e começar a dar valor nas pequenas coisas. Precisamos valorizar as pequenas coisas também, queridos. Às vezes nós damos mais valor à pessoa que está pregando do que ao Deus que inspirou aquela pessoa a pregar. Queridos, a Deus toda a honra e toda a glória. A segunda parte diz assim, minha força está no Senhor, nos versos 5 a 8. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontra caminhos aplanados, versículo 5. Quando passa pelo vale árido, olha que interessante essa expressão, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ouve, ó Deus de Jacó, ele diz. Olha que interessante, queridos. Apesar de o salmista não poder sair de casa para ir até o templo, o seu coração fica gravado, queridos, o manancial de bênçãos que as pessoas recebem quando vão até o templo, queridos. O seu amor por Deus, ele é tão grande, é tão grande, é tão grande, queridos, que ele então começa a dizer, olha, mesmo que eles passem por lugares áridos, Deus prepara ali uma fonte. Agora, queridos, há uma coisa muito interessante. Às vezes nós ansiamos tanto pelas bênçãos de Deus e esquecemos que Deus quer que eu e você sejam uma bênção na vida de outra pessoa. Às vezes nós só queremos receber bênçãos
e esquecemos que Deus quer fazer de mim, de você, um canal de bênção. É exatamente isso que vai acontecer na vida de Abraão, lá no capítulo 12, quando Deus fala com Abraão no verso 1, 2 e 3. Você, Abraão, ao sair para peregrinar, você vai ser uma bênção. Mais do que receber, você vai ser uma bênção. É isso que Deus espera de cada um de nós. Aqueles que amam a Deus sabem que a travessia pelo deserto, ela não é uma travessia tão fácil assim. Mas quando nós atravessamos com o coração desejoso, com o coração ansioso de um dia estar ao lado do Deus vivo, queridos, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não vai desviar o foco. Sabe, queridos, por que muitas pessoas vão perder a salvação? As pessoas vão perder a salvação porque elas não conseguiram atravessar pelos desertos das suas vidas. Queridos, o maior deserto que nós temos que atravessar hoje é esse deserto, o deserto que está dentro de nós, os maus pensamentos, as coisas ruins que vêm à nossa mente. Queridos, cada um de nós vamos passar um tempo no deserto. Agora, você é que determina se vai ser 40, 20, 30 ou 10 anos. Porque Deus está com você e Ele quer te tirar deste deserto, o deserto da angústia, e quer nos levar para o prazer que está na fonte, no manancial de bênçãos que Deus quer derramar na minha e na sua vida. E agora indo para a parte final aqui, nos versos 9 até o verso 12, diz assim: Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade, a permanecer nas tendas da perversidade. Prefiro estar na porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol, escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado é aquele que em ti confia. A parte final desses 3 versos aqui, queridos, apresenta agora a confiança do salmista no Senhor. Ele suplica, ele diz: Senhor, escuta. Agora ele está orando, sabe por quem aqui no versículo 9? Ele está orando pelo rei. É isso mesmo, querido. Ele está orando pelo rei. Sabe, ele agora volta a sua oração para o rei e ele diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa proteger o teu ungido. Sabe, queridos, havia algo que acontecia com o rei. O rei, quando ele saía para lutar, observe, o rei não ficava em casa, o rei tinha que sair para lutar. E o escudo do rei, ali no livro de 2 Samuel, capítulo 1, verso 21, fica bem claro ali, o escudo do rei, ele era ungido com um óleo. É isso mesmo. O mesmo óleo que o rei era ungido para se tornar o rei, eles ungiam também o escudo do rei, porque o escudo do rei representava a proteção que o rei estava dando para toda a sua nação. Então ele ora agora pelo rei. É isso mesmo, queridos. Nós, apesar de nós estarmos vendo brigas políticas, enquanto nós estamos sofrendo por essa pandemia miserável, ainda assim nós devemos orar por esses homens, para que eles possam ter juízo, para que eles possam ter sabedoria, porque pessoas inocentes estão morrendo, enquanto eles estão preocupados com os egos deles. Ó, meu povo, nós precisamos orar por essas pessoas. Paulo vai dizer isso para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 4. Orem pelas suas autoridades, orem por essas pessoas. Precisamos orar por eles, queridos. É isso que o salmista está fazendo. O salmista agora começa a dizer: olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele sabia muito bem, queridos, que da descendência de Davi viria o Todo-Poderoso, o Messias. Então ele pede para que Deus cuide do rei, para que da descendência do rei possa nascer o Messias, o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, eu gostaria de estar pelo menos assentado aí na porta do templo, mas nem isso eu consigo, nem isso eu posso. Ah, quem dera se eu tivesse sentado aí. 1000 vezes estar assentado à porta do templo, contemplando a tua beleza, a beleza da tua santidade, do que estar sentado à beira de homens perversos. Queridos, que prazer esse salmista tinha nas coisas de Deus.
Aí ele diz agora que não é mais o rei que é o seu escudo, porque o Senhor Deus, ele é sol. O que o sol traz para o ser humano? O sol traz para mim, para você, vida. Então observe, além de Deus nos dar vida, ele também é o nosso escudo, é ele que nos protege. Devemos orar pelas autoridades, mas nunca devemos esquecer que é em Deus que temos a nossa segurança, porque ele é a nossa vida, porque ele nos dá vida, porque ele também nos protege. E mais do que isso, ele também nos dá a graça por intermédio do seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. E lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 12 e 13, a Bíblia vai dizer que quando nós temos a vida que há em Cristo, somos protegidos pelo teu escudo. Quando a tua graça nos alcança, nós somos transformados de glória em glória ao aspecto da sua glória. Oh, queridos irmãos, que maravilha ver isso. Então, queridos, mesmo que nós ainda não chegamos à terra prometida, precisamos sonhar com a terra prometida, precisamos ansiar ou precisamos desejar. Quando nós desejamos algo, queridos, nós colocamos em prática a vontade de Deus, para que um dia esse Deus possa nos levar daqui para morar com eles nas mansões celestiais. Jesus está voltando para nos levar, mas até lá, queridos, precisamos peregrinar nesse mundo, nesse deserto, enfrentar as coisas, sairmos desse mundinho que a nossa mente nos escraviza às vezes. Precisamos, queridos irmãos, nos desencilhar das coisas desse mundo, para que a nossa mente possa já desejar, ansiar pelo tabernáculo de Deus, pelo santuário de Deus, a nova Jerusalém, que um dia vai descer do céu, ataviada como uma noiva para o noivo. Queridos, Apocalipse capítulo 21 diz que um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E aí no último verso ele diz, o Senhor dos Exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Talvez hoje você não está peregrinando para ir até a igreja, mas quando voltar à igreja, queridos, comece a dar valor naquilo que realmente vale a pena. Por que é que você está lá? É pela parede? É pelas pessoas? Ou é por Deus? Se for por Jesus, saiba que um dia ele vai voltar para nos buscar e levar para morar com ele nas mansões celestiais. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.